Olá, eu sou Roberta Joaquim, sócia fundadora da Habilitar e esse é o Habilitar Indica. Sejam muito bem-vindos. Ontem eu postei com muita alegria a chegada de um livro novo que eu comprei e que eu adoro. Eu adoro como mãe, como tia e como psicóloga. Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse livro aqui, ó. Limite sem trauma. Vou falar um pouquinho como eu conheci esse livro, né? Como eu utilizo ele nas sessões de terapia na infância e na adolescência, com abordagem da TCC. Então, primeiro que eu tenho uma edição muitíssimo antiga, olha só. Essa edição é de número, eu nem lembro qual que é, mas ela é bem antiga. É de 2000 essa edição, minha gente. Só tem 22 anos. Eu vou explicar para vocês por que ela tem 22 anos. E ontem chegou a nova, né? Esse livro já foi editado 100 vezes. 100 vezes. Maravilhoso. Edição essa de dezembro de 2021. Eu conheci esse livro, eu ainda nem era psicóloga, mas eu já era mãe, né? Meu filho hoje tem 22 anos, minha gente, é isso mesmo. E eu conheci esse livro quando eu era mãe. E eu me surpreendi muito positivamente, porque ele me auxiliou muito nesse papel de mãe que é tão difícil, tão desafiador, e às vezes a gente não sabe como fazer, como ajudar os nossos filhos a expressarem emoção, a poder lidar com frustração, a poder reorganizar-se na vida, né? E foi muito legal, esse livro foi muito bom para mim. Esse livro, ele traz um contexto que ele explica o que é limite e o que não é limite. E ele divide por faixa etária qual é a necessidade das crianças naquela faixa etária e quais são os limites importantes a se colocar naquela faixa etária. E a autora vai dando exemplos, né, de como você faz, por exemplo, para lidar com birras, para lidar com oposição na adolescência, né, como é que os pais podem estruturar esse limite de forma mais clara, mais objetiva, que seja mais acatado, né, por seus filhos, independente da sua idade. Então, eu acho esse livro uma grande sacada, porque ele dá essa oportunidade de você psicoeducar os pais sobre o que é e o que não é limite, porque hoje existe uma discussão muito grande de como se colocava limite anteriormente, como se coloca agora. Então, talvez a gente precise conversar sobre isso com os pais, né? Da forma que o limite é colocado, ele vai ter uma consequência, e às vezes pode ser uma consequência desastrosa. Então, talvez seja muito importante os pais saberem o que é o que não é limite. E o que eles praticam está dentro, né, de uma definição de limite ou de não limite. E de que forma a gente pode reestruturar esses limites, né, para que as consequências sejam muito mais aquelas que eles esperam, aquelas que vão ser produtivas, que são exatamente aquelas que os filhos precisam e a família também. Então, esse é o primeiro grande objetivo desse livro. O segundo é você dar para esses pais também a oportunidade de ler algo dentro da idade dos seus filhos, né? Ela põe ali questões muito corriqueiras, né? Então, por exemplo, a questão da birra, que está na faixa etária dos 2 anos, como é que a gente faz, sobre a questão do não e do sim. Então, esse segundo ponto do livro é você aproximar esses pais de um contexto que a maioria dos pais vivencia no crescimento e no desenvolvimento dos seus filhos. E isso também acaba trazendo uma sensação de normalidade, uma sensação de pertencimento, né? E uma diminuição da insegurança no papel de pai, mãe, de cuidador, de avó, enfim, quem estiver cuidando daquela criança e daquele adolescente durante o processo de terapia. Eu gosto muito de trabalhar com esse livro, mas talvez você tenha pais na sua clínica que não gostem de ler. E aí vocês podem utilizar o livro de alguma outra forma. Então, por exemplo, eu sempre pergunto para os pais, né,
Eu sempre informo, né, que a terapia vai funcionar não a 2 mãos, mas a muitas mãos, né? E às vezes a gente precisa de várias, e as mãos deles são sempre muito bem-vindas e sempre muito necessárias. Eu pergunto, né? Eu falo, olha, a gente vai ter que trabalhar como uma equipe, e uma equipe geralmente tem planos de ação, que cada parte vai ter que cumprir, para que a gente nessa soma de esforços ajude aquele pacientezinho. Então, é bastante importante que a gente pergunte para os pais, né? Vocês estão disponíveis para fazer isso? Vocês gostam de leitura? Vocês estariam dispostos a ler? Sim, eu gostaria de indicar um livro ou eu gostaria de indicar um capítulo. Às vezes eu sugiro que o pai leia um capítulo, a mãe leia outro, que eles possam compartilhar, ou que a gente leia um pedacinho do capítulo em sessão, e aí eu escolho o capítulo o trecho do capítulo que é mais importante, para a gente discutir um pouco, refletir, né? E que a gente a partir daí possa ter um plano, né, de trabalhar com regras, com limites, de uma forma clara, de uma forma que tenha mais respostas positivas do que negativas, né? Então, fica aqui a dica desse livro. É um livro muito legal. Se vocês não têm filhos, mas ele é muito convidativo para terapeutas e papais e mamães que são terapeutas também, ele é ótimo. Confesso para vocês que eu não sei como tá essa edição, porque chegou ontem. Eu só sei da última, dessa aqui que é do ano de 2000, gente. Mas essa aqui nova, eu conto para vocês em breve o que eu descobri de novo, o que tem de revisado nessa edição, tá bom? Espero ter auxiliado vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.